O repórter setorial está de volta. Os moradores de Jacareí que foram afetados pela forte chuva que atingiu a cidade em março não vão precisar pagar o IPTU. A prefeitura anunciou que concedeu a remissão do imposto com base em lei que prevê o benefício quando acontecem perdas materiais nos imóveis. O caso se aplica para 45 imóveis da cidade que estão distribuídos nas ruas Guaporé e Tamoios, as duas no Jardim Luiza, além da rua Maria Lourdes Gonçalves Campos, no Parque Califórnia, na Diogo Augusto Lima, no bairro Cidade Salvador, na rua Regina, no centro da cidade, e na Avenida Ademar Pereira de Barros, no Jardim Santa Maria. Os moradores que, eventualmente, já tenham feito o pagamento vão ser restituídos do valor com depósito em conta corrente ou compensação. Basta apresentar o requerimento no Atende Bem. Na última parte da reportagem especial sobre o sonho da casa própria, nós vamos saber com o engenheiro civil quais os cuidados que devem ser tomados antes de comprar um imóvel. O João é engenheiro civil e presta serviço para diversos bancos. Um dos trabalhos dele é justamente fazer a vistoria do imóvel antes do financiamento ser aprovado. Bom, o que pode inviabilizar o financiamento no imóvel são muitos fatores, né? Fatores externos podem ser a rua ser passiva de alagamento, os fatores externos podem ser problemas estruturais, problemas considerados graves, trincas graves, problemas no telhado. A casa precisa estar habitável no momento da vistoria. Ela tem que ter pia, ela tem que ter vaso sanitário, ela tem que ter água, ela tem que ter luz, então tem que estar pronta para habitar hoje. O nosso objetivo, quando a gente vai fazer uma vistoria no imóvel, é proteger tanto a instituição financeira quanto o comprador. A gente tem que parar para pensar o seguinte: uma pessoa compra uma casa, é um projeto de vida. O carro você pode trocar todo ano, a casa não. Então, assim, a gente tem que proteger quem está comprando. A pessoa vai levar 20, 30, 40 anos para comprar o imóvel. Imagina se ela está comprando um imóvel defeituoso ou com sérias patologias que vai dar problema para ela a vida inteira. Então, a gente tem que pensar como comprador, com um olhar técnico, para proteger essa pessoa para comprar um bom imóvel. E aproveitamos a oportunidade para o engenheiro avaliar o imóvel à venda e mostrar na prática os cuidados que um comprador deve ter. É importante dar uma boa olhada na região do imóvel que você está pretendendo comprar. Dê uma caminhada pela região, olhe bem, tanto de dia quanto à noite, como funciona. E pergunte aos vizinhos. De repente você volta até o imóvel lá, sem os corretores, sem o proprietário, pergunta para os vizinhos como é que é a região. Uma coisa muito importante de notar é o risco de alagamento. Então, dá uma olhada se é uma região baixa, se tem marcas na parede de alagamento, se as casas têm aqueles degraus, aqueles decks, e converse com os vizinhos. Olha, aqui já alagou, tem risco de alagamento. Esse é um bairro aqui que você pode notar muito alto, então é impossível acontecer um alagamento. Mas converse com os vizinhos. De repente é um bairro que tem muito assalto, é um bairro que tem muito problema. Então converse com os vizinhos, porque é o seguinte: você está comprando um imóvel. Se você estivesse alugando o imóvel é mais fácil de se desfazer. Mas comprando, provavelmente o próximo comprador ele vai conversar com os vizinhos. E se tiver problemas, para você conseguir vender teu imóvel, você vai ter que baixar muito o valor. Então você vai acabar perdendo dinheiro. Entrando na casa, é bom verificar algumas partes externas, como conta o engenheiro. Uma casa desprotegida, você vai ter que pintar muito mais vezes, vai ter um gasto muito maior. Então dá uma boa olhada, vê como é que está a fachada, se tem marcas, se está bonita. Então é muito importante olhar a casa por fora, ver se tem trincas. Tem trincas muito feias, assim, algumas trincas são de pintura. Mas se você olhar tanto lá dentro quanto aqui fora, trincas a 45 graus, trincas transversais, longitudinais, fica esperto. E o seguinte: se você não tiver a confiança de saber se é uma trinca que tem risco ou não, contrata um profissional, chama um profissional para dar uma olhada e de repente ele fala assim: olha, melhor você escolher outro, então pode comprar, isso aqui é uma coisa pequena. Então, na dúvida, contrate um profissional
que aí você vai ficar mais protegido. Além de vistoriar o lado de fora, é extremamente necessário olhar a casa por dentro. E João nos acompanha e dá as dicas. Bom, outra coisa muito importante para a gente observar são os rodapés. Nem sempre é esse rodapé. Aqui a gente tem um problema de umidade ascendente. Então, assim, esse é um problema que é muito difícil de resolver, porque é um problema que vem da fundação do solo para as paredes. Então, na hora de comprar uma casa, observem bem aqui, bem junto às paredes. Esse aqui, nesta casa, o único problema é aqui, ó. Dá para notar que está começando a descascar, ó. Isso aqui pode ser apenas uma pintura ruim, mas geralmente quando tem umidade você vem, arruma, pinta, depois de 1, 2 anos volta isso aqui. Então pode dar muita dor de cabeça no futuro. Nessa casa só tem esse pedacinho, você pode olhar as outras paredes, estão todas boas, ó. Agora eu queria dar uma dica importante. Se é uma casa usada, dá uma olhada boa na parede para ver se não tem nenhum remendo, para ver se não tem pintura nova, porque às vezes pode estar escondido e depois de 6 meses pode voltar tudo, depende do lugar. Se é um lugar mais alto, não, mas imagina um lugar mais baixo, meio brejoso, essas paredes podem ficar horríveis assim, então você vai ter que pintar todo ano a casa. E aí vai te dar muita dor de cabeça. Ninguém que está comprando um imóvel deve passar por isso. Então é bom dar uma boa olhada embaixo das paredes para verificar se não tem nenhum problema. Esta casa à venda tem 3 dormitórios, sendo 2 com banheiros, e é hora de verificar cada cômodo. O motivo de muita dor de cabeça para os proprietários de novos imóveis é que logo abaixo da janela, a gente pode observar aqui que está perfeito, não tem nada, só que em alguns casos tem 2 problemas muito recorrentes aqui. Um é proveniente de infiltração. Imagina que a chuva ela venha aqui e fique empoçada aqui logo depois da janela. Então o que acontece? Essa água fica empoçada, ela entra dentro da alvenaria. Tá vendo que aqui até é possível ficar empoçada, ó. Ela entra na alvenaria, ela vai juntando e começa a formar bolha aqui do lado de dentro da casa. Então é comum a gente observar assim, logo abaixo da janela, bolhas. Outro problema muito recorrente é que embaixo da janela e em cima tem que ter verga de sustentação. Às vezes a pessoa executa a casa sem essa verga. Então a gente vê muita trinca 45 graus, trinca 90 graus. No caso aqui não tem esse tipo de trinca. Não é uma coisa tão ruim para resolver, é relativamente fácil, só que dá dor de cabeça, né? Então, quando você for olhar uma casa, presta atenção embaixo da janela. Se tiver um problema e você gostou muito da casa, pede para resolver antes de comprar, porque senão você vai ter dor de cabeça no futuro. Bom, no banheiro tem algumas coisas a se observar aqui. O azulejo, é importante olhar o aspecto dele para ver se ele está bem assentado. Eu recomendo que quando você for comprar um imóvel novo ou usado, você leve alguma coisa, dê umas batidinhas. Se tiver um barulho oco, você fica apreensivo, porque o oco quer dizer que está mal assentado. Pode ser que solte a qualquer momento cada peça. E aí é o seguinte, se é uma construtora, eles têm a obrigação de fazer a troca desse material. Se é uma casa de uma pessoa física que está comprando, principalmente uma casa nova, ele também tem obrigação de fazer a troca desse material. Então é importante ver tanto o azulejo quanto o piso, se ele tem algum problema. E aproveitando que a gente já está aqui, uma coisa muito importante que pode dar muita dor de cabeça é o box. O box, ele precisa ter um caimento de modo que a água do banho vá direto para o ralo. Eu recomendo que a pessoa, quando for comprar um imóvel, leve uma garrafinha de água, pode ser uma PET, e jogue em volta. E aí você observa se a água vai para o ralo. Imagina o seguinte, você fala assim, não tem tanto problema. Você compra uma casa para ficar 10, 15, 20 anos. Imagina durante 20 anos você ter que limpar todos os dias, 2, 3 vezes a água do box.
Então, se certifique. Isso aqui é uma coisa muito chata, que precisa de quebradeira para arrumar, e você morando dificulta tudo. Então, se você vê que a água empoça nas laterais, você pede para refazer, porque senão você vai ter muita dor de cabeça. Outra coisa importante para a gente observar é o quadro elétrico. Na verdade, a energia elétrica é muito importante. Como a gente não consegue verificar todas as fiações que estão dentro dos eletrodutos, é bom dar uma olhada no quadro. O quadro, ele tem que ter os disjuntores duplos para o chuveiro, é uma coisa muito importante de ver, pelo seguinte, acho que todo mundo já passou por aquela situação que uma pessoa está tomando banho e quando a outra pessoa vai tomar banho, cai a energia da casa toda. Isso é uma ligação mal feita. Aqui nessa casa, por exemplo, nós temos 3 chuveiros. A gente pode notar que tem aqui, ó, 1, 2, 3, os 3 quadros do chuveiro, mais 2 prontos para ar-condicionado. Então, aqui os chuveiros podem ser ligados ao mesmo tempo, sem problema nenhum, que tem um circuito para cada chuveiro. Os disjuntores são novos, modelos novos. Então, se você está comprando uma casa e tem aqueles disjuntores pretos ou fusível, que é uma coisa muito antiga, é bom falar com o proprietário e falar assim, olha, eu não quero aceitar esse tipo de disjuntor porque ele não vai proteger minha casa e ele vai dar muito problema no futuro. Na próxima segunda-feira, o Repórter Setorial começa outra série de reportagens especiais, desta vez sobre cirurgias plásticas. Fique agora com a previsão do tempo. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista especial de hoje.